você tem que entender que a CLT, ela não serve para proteger o trabalhador. Ela serve para fazer o trabalhador acreditar que está sendo protegido, que tem um Estado protegendo ele, ficar confortável e querer continuar daquele jeito. E faz com que ele sinta e queira brigar pelo direito de ser um escravo. De certas formas, é como se fosse assim, eu estou lutando pelo direito de ser explorado, principalmente pelo Estado, não é pelo empresário. Porque se for parar para pensar, a maior parte desse dinheiro não está indo para o empresário, está indo para o Estado. E depois, o que acontece? Quando essa pessoa começa a entender isso, ela tem que entender a cadeia de gerar valor. Não é sobre quantas horas eu trabalho. Não é sobre, eu me esforço demais. O capitalismo, o mundo não quer saber se você se esforça. Ele quer saber, você está trazendo retorno? Você está gerando valor? Esse é o jogo. O empresário, ele entende que ele tem que acordar desempregado, gerar valor para um número significativo de pessoas que queiram pagar para ele, e se essas pessoas quiserem pagar, ele tem condição de ser remunerado por isso. A pessoa que não tem essa cabeça de cadeia de gerar valor, ela tem a cabeça de, eu trabalhei 1 hora, eu tenho que receber. Me lembrei agora do Trump que está entrando no governo dos Estados Unidos. O que você acha? Ele é bem a favor, né, do empresário? O que você acha? Esse é o ponto. Eu não importo seja o Trump, seja quem for. Eu não acho que ninguém que entrar no governo é a pessoa que eu espero que mude a minha vida. Pode ser o Trump, pode ser quem for, pode ser que Jesus Cristo vai virar presidente do país. Eu tenho que pensar, Romani, o que eu posso fazer para transformar essa sociedade em uma sociedade melhor? Porque se eu estiver esperando que o Trump agora vai mudar as coisas para mim, o que eu estou dizendo? Que eu não tenho capacidade, ou como se eu fosse um completo retardado, desculpa o termo, um completo sem noção, e aí eu dependo que o presidente agora sim as coisas vão dar certo para mim, porque trocou aquela pessoa que está lá. E lógico, colocando aqui assim, o Trump, a perspectiva ali, se ele conseguir construir algo mais libertário, algo que consiga fazer com que a economia seja mais aberta, eu acho que pode ser muito positivo em alguns pontos, mas a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu não sou o Trump. Então, pensando nisso, o que eu acredito? No poder do Romani para pensar em transformar essa sociedade. Mesmo que hoje eu não... Suponhamos que o Romani trabalha, ganha um salário mínimo. Como que ele poderia gerar lucro? Como que ele poderia contribuir economicamente? Dá um exemplo. Imagina, vamos lá, tem algumas formas. Imagina que hoje eu trabalho, eu ganho um salário mínimo. Se a pessoa trabalha, ela ganha um salário mínimo, ela está presa dentro de um sistema que quer que ela não prospere. Como assim? E é interessante pensar sobre isso. Hoje, o Estado, ele faz com que a pessoa seja um escravo do Estado. Só que cria a ilusão na cabeça dessa pessoa de que ela é livre e tem os direitos. Mesmo num sistema capitalista, ele é capitalista onde, para muita gente, existe uma ilusão que imagina uma pessoa que recebe um salário mínimo. Essa pessoa, se ela não tem essa instrução, não compreende esse bate-papo que a gente está tendo aqui, pode ser que ela vai ficar presa nesse sistema. Mesmo que ela seja muito trabalhadora. Tem muita gente que fala, trabalha muito que você vai ver as consequências. Você pode trabalhar muito e continuar ganhando muito pouco, mesmo trabalhando na vida inteira. Se você não entender as regras de um jogo que existe, que é um jogo capitalista, e não estou dizendo que é bom ou ruim, eu estou dizendo que existe o capitalismo, que ele é regido. Então é como se tivesse um tabuleiro de xadrez. Se eu quiser que o cavalo anda para frente ao invés de andar de L, não adianta eu brigar com o tabuleiro de xadrez. Eu tenho que olhar as regras do jogo para conseguir vencer nesse jogo. E se eu for muito bom, quem sabe pensar em mudar alguma regra. Mas não é pensar, tá injusto aqui já de primeira. E pensando nisso, o cara ganha um salário mínimo. Hoje, como funciona? 50% do que ele ganha, em média, na verdade, ou seja, se ele ganha R$ 1.500, as chances são enormes que para o patrão mantê-lo, ele já está gastando 3 mil. Isso significa que o Estado está roubando desse cara R$ 1.500 todos os meses. Romani, como assim que ele está gastando 3 mil? Manda um trabalhador embora para ver. Quem que paga? O trabalhador tem a ilusão que o seguro-desemprego, quem está pagando é o governo. Não, o patrão paga todos os meses, tem uma parte ali do salário, de taxa, de impostos, que para quando ele for mandado embora, aquele dinheiro vem do próprio patrão que na realidade está pagando para ele, que é o dinheiro dele. É como se o Estado olhasse para o trabalhador e falasse, você é tão sem noção, tão incompetente,
que se você for mandado embora, você não vai conseguir ter gerido seu dinheiro, e aí, então eu preciso fazer o seu patrão pagar para mim uma parte aí, para quando você for mandado embora, eu poder devolver para você aquilo que já era seu. Olha que coisa sem noção. E aí, colocando, aí tem seguro-desemprego, 13º, FGTS, INSS, tem PIS, COFINS e vários outros impostos envolvidos, que na realidade o cara que está recebendo R$ 1.500, se não tiver nenhum problema, no mínimo o patrão vai ter que pagar cerca de 57% a mais em relação a isso. Mas vamos separar aí, porque pode ter vários outros problemas, tem a rescisão e assim por diante, você vai separar quase que o dobro. Então esse cara que ganha 1.500, na realidade ele está custando R$ 3.000. Quem está ficando com o resto? O Estado. Aí você pega ali o Estado, depois ainda já desconta desse cara o INSS. Então ele não ganha R$ 1.500 livre. Ele vai ganhar ali, você vai descontar 10%, dá cerca de 150. Esse cara não está recebendo nem R$ 1.400 livre para ele no bolso dele. E aí você pega, acha que acabou? Esse cara tem que pagar IPTU. Esse cara, se ele tiver que pagar IPVA, se esse cara aí vem uma multa de trânsito, aí seguro DPVAT, aí tem inflação, tem imposto sobre o consumo. Tudo que esse cara compra, ele está pagando imposto de novo. Então, esse cara que está ganhando R$ 1.500, ele tem um poder de compra de mais ou menos R$ 750, porque o resto tem imposto sobre consumo. Então, colocando aqui um perfume que ele compra, quase 80% desse perfume é imposto. Um carro que ele vai comprar, em média 45% do preço que ele compra um automóvel de R$ 100.000, quase R$ 50.000, é de imposto que vai para o Estado. Então, imaginando, esse cara, só que você perguntou, como sair disso? Isso, como você faz para sair desse sistema? Primeira coisa é entender isso. Porque se você entender isso, você tem que entender que a CLT, ela não serve para proteger o trabalhador. Ela serve para fazer o trabalhador acreditar que está sendo protegido, que tem um Estado protegendo ele, ficar confortável e querer continuar daquele jeito. E faz com que ele sinta e queira brigar pelo direito de ser um escravo. De certas formas, é como se fosse assim, eu estou lutando pelo direito de ser explorado, principalmente pelo Estado, não é pelo empresário. Porque se for parar para pensar, a maior parte desse dinheiro não está indo para o empresário, está indo para o Estado. E depois, o que acontece? Quando essa pessoa começa a entender isso, ela tem que entender a cadeia de gerar valor. Não é sobre quantas horas eu trabalho. Não é sobre, eu me esforço demais. O capitalismo, o mundo não quer saber se você se esforça. Ele quer saber, você está trazendo retorno? Você está gerando valor? Esse é o jogo. O empresário, ele entende que ele tem que acordar desempregado, gerar valor para um número significativo de pessoas que queiram pagar para ele, e se essas pessoas quiserem pagar, ele tem condição de ser remunerado por isso. A pessoa que não tem essa cabeça de cadeia de gerar valor, ela tem a cabeça de, eu trabalhei 1 hora, eu tenho que receber. E no mundo de geração de valor, a pessoa só paga se ela... E olha o quanto é curioso. Imagina isso, eu cheguei na sua casa, agora, e eu chego e falo assim, eu vou te obrigar a me entregar metade de tudo que você tem. E se você não fizer isso, você vai preso. Isso é certo? Não parece certo? É exatamente isso que o Estado faz com todo mundo, inclusive com o cara que ganha um salário mínimo. E ele não tem opção de não querer pagar. É esse o papel. Se você não dá metade, ele vai te tomar tudo. E se não te der... Então, aí tem multa e por aí vai. Então, olha que loucura isso. Então, ele é obrigado a sustentar essa máquina pública com a Olha que louco. Esse cara é obrigado a sustentar a máquina pública com a ilusão de que a máquina pública defende, protege e cuida dele. É como se fosse assim, você é tão sem noção, não consegue se cuidar, me dá seu dinheiro que deixa que assim eu garanto que você vai ter saúde, assim eu garanto que você vai ter educação, assim eu vou garantir que você tenha as condições básicas. Só que é importante lembrar que todas as vezes que você garante alguma coisa que vem do Estado, você teve de explorar o trabalho de alguém que está pagando aquela conta. E esse trabalho de alguém, muitas vezes, é inclusive desse cara que está ganhando o salário mínimo. Então, como sair entendendo essas regras do jogo, é entendendo que é um jogo de gerar valor, de servir pessoas e solucionar problemas, a não ser que você queira jogar o jogo do Estado, porque tem um jogo que eu posso fazer o seguinte, eu vou crescer
junto com o chamado Leviatã, com o Estado, ou seja, fazer parcerias e crescer sem precisar de necessariamente gerar valor, e sim pensando em, o Estado vai prover. Talvez eu possa ir para uma carreira pública, política, algumas coisas que têm o seu valor e são necessárias, é muito importante, não quero desmerecer ninguém aqui, só que ao mesmo tempo eu acredito no Estado mínimo como sendo mais eficiente. Por outro lado, você pode, e olha a diferença, ao invés de chegar e te obrigar a pagar por aquilo, eu tenho uma coisa aqui, um saco de arroz. Você quer arroz? Quero. Você quer me dar o dinheiro? Quero. Só se você quiser, quero. Toma um arroz. Toma o dinheiro. Consequentemente, você só comprou de mim porque antes eu criei e gerei valor ao ponto de que você falou, isso vale a pena para mim. Vale a pena eu comprar esse arroz. Eu dei o exemplo do arroz, mas isso pode ser com qualquer coisa. Pode ser esse microfone. A empresa que fabrica esse microfone solucionou um problema meu. Ela me gerou valor. Ela me entregou o microfone, eu só pago por esse microfone se eu acredito que o microfone vale menos do que eu vou pagar, senão eu não pago por ele. Ninguém me obrigou a comprar um microfone. Então, a partir do momento que a pessoa entende isso, ela tem condição de sair dessa lógica. Por quê? Sair dessa lógica, imaginando que ela tenha uma pessoa e ela recebe R$ 1.500 para prestar o serviço de consertar celular. A partir do momento que ela consegue entender que ela tem que aprender a vender, ela tem que aprender a gerar valor, e ela tem que aprender que se ela não consegue de fato consertar o celular, ela não vai conseguir tirar os 1.500 por mês, mas que se ela gera valor real e ela serve um número significativo de pessoas, ela pode fazer 5, 10 mil. Isso muda muito para ela. Eu vou trazer um exemplo aqui agora, nesse momento. A gente tem o Eudes aqui gravando a gente. O Eudes poderia falar assim, não, eu vou ficar lá registrado com R$ 1.500 por mês. Ou ele pode ser um prestador de serviço, e como prestador de serviço ele diz, eu vou te cobrar tanto, trabalho hoje aqui, eu posso trabalhar amanhã ali, no final das contas, ele acaba tendo possibilidade de conseguir ganhar muito mais do que se ele tivesse ali registrado com salário mínimo. E tem gente que pensa assim, mas aí se não tiver ninguém registrado, quem vai prestar o serviço? Todo mundo que queira gerar valor. Porque na realidade, se o patrão pudesse, ele ia querer poder, em vez de pagar os R$ 1.500 lá na carteira, ele gostaria, de vez de passar esse encargo para o governo, de passar direto para a pessoa, desde que não tivesse esse tributo sobre ele. E ao mesmo tempo, se a pessoa garantir que soluciona aquele problema, ele não quer saber se a pessoa precisa trabalhar 1, 2, 10 horas, desde que a pessoa consiga resolver o que era para resolver. Inclusive, se resolver mais rápido, vale mais, não menos.